Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor, esse pós-jogo aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui de muita coisa que aconteceu aí nessa rodada de número 23. Falaremos sobre o jogo entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. Também vamos falar aqui do jogo entre Criciúma e Vasco e também Botafogo e Flamengo, que vocês vão acompanhar nesse pós-jogo, tá bom? Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu joinha, o seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando o nosso programa também, né, na rádio Nosso Texto Copacabana, 98,7 FM, às 11 da manhã de todo sábado, pela rádio nsc.com, pela Rádiosnet, acompanhando pela rádio NSC 98,7 FM e no YouTube do Conversa de Torcedor. E, aliás, temos aí no canal do YouTube o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, falando sobre tudo do futebol carioca, falando tudo sobre o futebol carioca no modo geral, e vocês vão acompanhar de montão e que principalmente que nós vamos estar falando aqui corretamente. Certo, pessoal? Então vamos falar aqui dos jogos da 23ª rodada, né? Tivemos aí o confronto entre Fluminense e Corinthians, 0-0 no Maracanã, e uma homenagem ao Silvio Santos, né, que faleceu no sábado aos 93 anos, né? E também tivemos aí Criciúma e Vasco, 2-2, e a goleada do Botafogo diante do Flamengo no Newton Santos. Então vamos falar aqui do jogo entre Fluminense e Corinthians, que não saiu do placar de 0-0. O jogo aconteceu lá no estádio Maracanã, e a situação, né, tanto para o Fluminense quanto para o Corinthians, né? E que refletiu no jogo no sábado, né? Então, que principalmente que mostrou os motivos, né, nesse para cá, que mostraram os motivos, né, que levaram os dois times a estarem na briga para fugir do Z4, para fugir da zona de abaixamento, né? Então, o time do Fluminense chegou a 21 pontos em 22 jogos, continuou na 18ª colocação do Campeonato Nacional. O time do Corinthians chegou a 22 pontos em 23 partidas, né? E lutando para sair da zona do rebaixamento, inclusive. Então, tivemos aí nos jogos aí, inclusive, vamos ter aí na próxima rodada o Campeonato Brasileiro. Temos aí o Fluminense contra o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão, né? No Mineirão, né? Que para ser confirmado no estádio do Mineirão. E o time do Corinthians pega, né, o time do Fortaleza no domingo no estádio do Castelão. E também as homenagens que foram feitas ao Silvio Santos, né? Que foram feitas ao comunicador, melhor dizendo aí, o comunicador, apresentador Silvio Santos, né? Que infelizmente nos deixou neste sábado aos 93 anos. E o torcedor do Fluminense, na infância que ele adotou o Corinthians, quando ele se mudou para São Paulo, né? Ele adotou o Corinthians ao se mudar para São Paulo, certo? E os dois clubes fizeram um texto conjunto para lembrar o histórico apresentador, e houve um minuto de silêncio antes da partida. E o jogo não foi das melhores, né? Apesar de não ter tido um jogo melhor, né? Não ter sido dos melhores a partida no estádio do Maracanã. Tivemos aí que chamou muito mais atenção foi a defesa do goleiro Hugo Souza. Chamou mais atenção, né, na defesa do goleiro Hugo Souza. Chamou a atenção a defesa do goleiro Hugo Souza do Corinthians, né? No primeiro tempo, aos 37, ele voou para defender a cabeçada do Cauê Elias, né? E evitar, né? E evitando assim o gol do Fluminense, né? E o Corinthians teve as suas oportunidades, principalmente com o Thales Magno, que cabeceou fraco, né? Que cabeceou fraco nas mãos do goleiro Fábio. E na segunda etapa, né? Na segunda etapa, os lances de perigo continuaram sendo, melhor dizendo aí, os escassos, né? Sendo escassos, né? Aos 16 minutos, em um contra-ataque, o Corinthians chegou a fazer o gol, né? No lance aí com o Charles, né? No lance aí com o jogador Charles, né? Que tá jogando no Corinthians, né? E aí, marcado a impedimento, no entanto, o árbitro foi chamado ao vídeo e marcou uma falta do Wesley sobre o Samuel Xavier da origem da jogada, marcando o impedimento, marcando aí e anulando o gol, né? Marcando o impedimento e anulando o gol. Então, tivemos aí, não tendo
emoção na partida, né? Principalmente que pelo reflexo das duas equipes que tivemos visto, né? Do Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. Então, desse fato, as duas equipes lutando para não cair para a Série B é um reflexo desse empate 0-0 em que nós vimos, né, no Maracanã, e que precisa tentar conseguir chegar aonde quer. E os resultados que o torcedor do Fluminense não está gostando, né? E esperar de uma reação nesse final de campeonato, uma final de campeonato mais emocionante, no final de campeonato que e o Fluminense tentando conseguir sair dessa situação e saindo dessa, é, conseguindo, né, pegar esse ritmo para chegar até por uma situação que chegar, né, chegar essa base aí que o Fluminense está tentando conseguir sair dessa situação do Z4. E falando aqui agora sobre o Criciúma e Vasco, né? E vamos falar aqui sobre Criciúma e Vasco, né? O Vasco sai atrás e consegue uma virada com o David e o Ryan, né? Mas o Bolazê marcou 2 gols, né? Empatando o jogo, né? Inclusive para deixar tudo igual no final, né? As equipes, né, tendo aí a emoção de laicar, né? Emoção de laicar por conta do jogo que fez, né? E principalmente aí o Bolazier, que fez 2 gols contra o Vasco, inclusive, né? 2 gols, né? Contra o Vasco da Gama, inclusive. Já já quero falar sobre esse assunto, porque o time da casa abriu o marcador com o Bolazier, mas o Vasco reagiu, virou no jogo com o David e também o Ryan, ainda na primeira etapa, e na reta final, ele de novo, o Bolazier, voltou a marcar, fazendo seu terceiro gol sobre o Vasco nesse ano, carimbando, né? Essa igualdade no pra cá final. Então temos aí, né, que temos aí o Bolazier, né, que eu já tinha falado aqui, né, o Bolazier que fez 6 gols desde que chegou ao Criciúma, metade deles foi no Vasco, metade deles sobre o Vasco, né, um no primeiro turno, pelo placar de 4-0 em São Januário, mais dois nesse domingo, no estádio Heriberto Wilson, e os gols, né, do camisa 11, né, foram sobre o Juventude e o Cruzeiro, né, sobre o Juventude 2 vezes e contra o Cruzeiro, fazendo os gols aí no campeonato, todos no Campeonato Brasileiro, inclusive. E ainda, meus amigos, e o pra cá foi aberto aos 5 minutos, e o Criciúma aberto o marcador aí, o Bolazer que voltou a balançar as redes sobre o Vasco, assim como no primeiro turno, e o time carioca sentiu o impacto do gol e cometeu erros, né? Bobos, né? Erros bobos, né? É, e até o golaço do David, né? Que fez subir a confiança dos comandados do técnico Rafael Paiva. E ainda, né? Que a partir desse momento o Vasco se encaixou e passou a dar as cartas na partida, as cartas no jogo e botando pressão, né? Botando mais pressão sobre o Criciúma, e o melhor momento do Vasco acabou sendo premiado na virada aos 48 minutos com o gol do Ryan, né? Acabou sendo premiado, né? Premiado por conta disso, premiado por conta dessa virada com o Ryan. E ainda no segundo tempo começou com uma chance inacreditável perdida pelo Léo, né? Em lance que deixou o Criciúma e o Vasco incrédulos, né? As duas equipes incrédulas, né? Lógico. E o clube carioca chegou a balançar as redes novamente com o David, mas o lance acabou sendo invalidado por impedimento. Assim, também o Criciúma teve uma boa chance com o Igor Meritão, não é o Militão, não, é Meritão, não é Militão, é Meritão, Igor Meritão. Como dizendo, Igor Meritão, eu tô até confundido aqui. O Igor Meritão, não é o Militão, é Meritão, tá certo? Queria até uma confusão aí, mas confusão aí, uma confusão aqui diferente aqui, dos nomes aqui. Mas é o Igor Meritão, né? Que teve uma chance aí para a equipe do Criciúma de longe, que forçou o Léo Jardim a fazer uma grande defesa, né? De mão trocada. E depois o jogo caiu de ritmo e ficou mais marcado pela movimentação das trocas das equipes, né? O Criciúma começou a criar mais na reta final, nos acréscimos. O Mateuzinho cruzou certo para o Brasileiro, que subiu nas costas do Paulo Henrique, que já tinha
né, que teve um lance antes do gol, né, do Criciúma, teve uma chance com o time do Vasco, o Paulo Henrique isolou, e o Molazer cabeceou para o fundo das redes, empatando o jogo, né, o time do Vasco continua na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, 10ª colocação do Campeonato Brasileiro de Futebol, o time do Criciúma é o 14º do Campeonato Brasileiro, com esse empate, o 14º colocado da equipe do Criciúma, repito, o Vasco é o 10º colocado. Então temos aí, também tivemos aí, né, o que repercutiu repercutiu entre os torcedores, né, entre os torcedores cruz-maltinos, o Payet que dominou com a canela, né, puxou contra-ataque, sem deixar a bola cair, né, o lance do francês, do lance do francês na partida, né, que provocou reações, né? Provocou reações, inclusive, né? Dos torcedores aí do Vasco da Gama, inclusive. E aí acabamos de falar sobre do Bolazier, né? Que fez aí gols em cima do Vasco no primeiro turno. No primeiro turno e agora duas no estádio Heriberto Rios. Então temos aí o Vasco, né? O Vasco vai encarar contra a equipe do time do Atlético Paranaense na próxima segunda, às 9 horas da noite. E o time do Criciúma enfrenta contra a equipe do time do Grêmio em casa, né? Provavelmente às 4 horas da tarde, no estádio Heriberto Rios, lá no estádio lá de Criciúma, em Santa Catarina. Então temos aí, tendo a movimentação aí de contratações, o time do técnico Rafael Paiva tentando conseguir ter uma situação, né, de colocar a equipe do Vasco já bem antenada para tentar conseguir resolver, conseguindo ter mais por isso. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Vasco já nessa partida contra o Atlético Paranaense, que é jogo complicado, jogo difícil, dentro de casa, que nós vamos estar falando aqui. Então, vamos ver o que tudo pode acontecer sobre isso aí, né? Então, vamos acompanhar, né? E o Botafogo, hein? Nesse clássico carioca que aconteceu no último domingo, a goleada do time do Botafogo, goleando, né? Goleando, né? A equipe do time do Flamengo, principalmente na segunda etapa, né? Por conta, né? De enrolações do Tite, né? Lógico, uma enrolação danada, né? E usando força máxima, a equipe do Botafogo sobra fisicamente, ainda perdeu o pênalti e pega esse embalo, né? E pegando esse embalo no jogo, dos jogos decisivos aí, dos jogos decisivos, né, em competições internacionais, internacional e nacionalmente, né, porque temos aí o Botafogo de novo na liderança do Campeonato Brasileiro, né, em que o Botafogo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, né, e em grande estilo, né, sem poupar. O time do Botafogo entrou com força máxima, sobrou fisicamente, engolindo a equipe mista do time do Flamengo no segundo tempo e goleando pelo placar de 4-1 e com 2 gols do Matheus Martins, né, que chegou agora, Matheus Martins que chegou agora, inclusive, né, o Matheus Martins que entrou na segunda etapa, 2 gols dele, um do Igor Jesus e o outro do Matheus Ponte, né, o Matheus Ponte, lateral direito, enquanto o Bruno Henrique descontou. E o Botafogo ainda perdeu um pênalti com a Almada, com muito mérito. A equipe do ator Jorge pegou esse embalo para essas grandes decisões que vão acontecer aí, certo? Essas grandes decisões, tanto na Libertadores quanto pelo Campeonato Brasileiro, inclusive. Então, o time do Botafogo vai a 46 pontos, liderança isolada. O segundo colocado, a segunda colocação é do Fortaleza, com 45 pontos, né? Já o Flamengo fica longe da ponta, né? É ultrapassado pelo Palmeiras, cai para a 4ª colocação, mas tem um jogo a menos, né? Contra o Internacional de Porto Alegre, né? Mas tendo dificuldades para tentar conseguir chegar na ponta, né? Então, 41 pontos ganhos do Campeonato Brasileiro. E temos aí, pessoal, por um acaso, também temos aí de um detalhe muito importante, né? No lance que a gente vê aí, que Matheus Martins vai ter 2 gols para eternizar na memória, né? Que dizem que o primeiro nunca se esquece, né? A primeira vez a gente nunca esquece, né? Que tem esse ditado, a primeira vez a gente nunca esquece. Com 2 gols marcados que nunca vai esquecer, né? Que o reforço nessa temporada para esse segundo semestre, né? O jogador Matheus Martins, né? O jogador Matheus Martins chegou ao Botafogo, né? E desencantando em seu 4º jogo pelo Botafogo, né? O 4º jogo dele pelo Botafogo. E foi com requintes, né? Com requintes de crueldade, né? Requintes de crueldade, mas também tendo aí dos gols que ele fez, né? Ele entrou na segunda etapa,
e já com 2-1, né? O time do Botafogo tendo melhor na partida no segundo tempo e transformou a vitória, transformou a grande vitória do Botafogo em goleada, né? E de um lado, o Matheus Martins desencantando pelo Botafogo, já o Flamengo, uma preocupação do desgaste fisicamente, né? Discutida pelos torcedores do Flamengo, lógico, né? Que o Flamengo chegou até a equilibrar a partida no primeiro tempo, teve chance de esperar com o Carlinhos, mas definhou, né? No segundo tempo, definhou na segunda etapa e foi engolido, né? Foi engolido, né? No segundo tempo, como o que aconteceu de uma forma tática do Tite, que teve uma mudança, mas principalmente de uma maneira, tendo a situação que acabou não, digamos assim, de não era favorável ao time rubro-negro. Então temos aí o detalhe que o Flamengo não teve o Pulgar nessa partida suspenso, o De La Cruz e o Luiz Araújo, o Varela e o Léo Pereira poupados. E os últimos dois entraram na segunda etapa, inclusive. E o Vinha e o Cebolinha estão fora da temporada. E o Arrascaeta, né, que só com 4 minutos em campo, só 4 minutos em campo, né, que ele sentiu um problema na coxa esquerda e aumentou a, a situação de problemas no departamento médico. Então, temos aí, além também desses nomes que eu falei, Pedro e Gabigol estão fora, né? Inclusive. E também de um clássico que também teve provocações de um lado. Provocação de um, provocação de outro, né? O Bruno Henrique, no gol do gol do Flamengo, né? Fez o gesto de chororô, né? Que teve aí essa comemoração e os jogadores do Botafogo cobraram, né? Cobraram ao Bruno Henrique, inclusive, né? E que o Marlon Freitas foi o mais incomodado nessa história e foi flagrado nas câmeras da televisão reclamando com o atacante, né? Mas a provocação foi dividida também por conta do Matheus Martins, né? Por conta daquele lance, né? Lógico, do cheirinho e tudo mais aí que acabou tendo aí. O Bruno Henrique fazendo gesto de chororô de um lado, o Matheus Martins fazendo gesto de cheirinho no outro canto. Então temos aí droga de provocações. O Matheus Martins alfinetando o Flamengo a comemorar no seu último gol do gesto de cheirinho, né? De cheirinho, inclusive aí nesse canto aí, né? Então, de uma provocação de um e de outro, né? Dos jogadores, né? O Bruno Henrique fazendo aí o gesto de chororô, o Matheus Martins o gesto de cheirinho, enfim, do futebol, né? Do futebol, principalmente das provocações aí de parte, né? Das equipes. Então é uma de situações que estão acontecendo aí. Mas temos aí os jogos aí, pessoal. O time do Botafogo vai encarar contra o Bahia no próximo domingo, às 4 horas da tarde, na Fonte Nova. E o Flamengo enfrentará contra o Bragantino às 8 horas da noite no estádio do Maracanã. Então vamos acompanhar dos jogos que vão acontecer também na Libertadores. Temos aí o Fluminense e Grêmio, que nós vamos estar falando aqui. Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras, vamos acompanhar aqui. E temos aí Flamengo contra a equipe do time do Bolívar, jogos decisivos da Libertadores, que nós vamos estar falando aqui do Conversa de Torcedor, os nossos pós-jogos da Libertadores da América, correto, pessoal? Então vamos acompanhar esses jogos aí, tá bom? Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Terças e quintas, 18 horas aqui do Conversa de Torcedor Notícias, no YouTube, e aos sábados temos aí o nosso programa às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega o seu coração, acompanhando pelo YouTube, também pela rádio nsc.com, rádio nsc.com, repetindo, também pelo site, acompanhando também pela rádio NSC, na Dial 98.7 FM, na rádio, né, na rádio NSC 98.7 FM e ainda também acompanhando pela Rádio Net, tá bom? Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo e até a próxima aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!